diferença entre leilão judicial de imóveis e leilão extrajudicial de imóveis e quais são as implicações dessas diferenças para o seu investimento? Nós iniciamos hoje um projeto aqui de aulas todas as sextas-feiras às 7 da manhã, um programa semanal aqui no nosso perfil no Instagram, onde eu viso ensinar aí a você tudo sobre leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. Toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, uma aula ao vivo, gratuita, totalmente gratuita, para você que se interessa pelo tema. E o nosso propósito é fazer com que você realmente aprenda e não fique aí, seguindo o conselho de blogueirinho na internet, que tá cheio aí de pessoas dizendo que entendem de leilão, que sabem, essa ciência aí jurídica e na verdade estão usando, de gatilhos mentais e de copies de venda para te levar às vezes para um caminho muito arriscado mesmo. Por quê? Porque os leilões eles são, eles constituem uma modalidade de investimento realmente muito segura, desde que você saiba tecnicamente como fazer. E eu não consigo conceber como que algumas pessoas ainda caem no papo do blogueirinho, que não sabe absolutamente nada do que ele mesmo está ensinando. Então, nossa intenção aqui é te levar conteúdo, trazer conteúdo de qualidade para que você realmente saiba como investir nos leilões judiciais e também extrajudiciais de imóveis. Então, hoje, nessa primeira aula dessa jornada que nós vamos fazer aqui, todas as sextas-feiras às 7 horas da manhã, para tratar de leilão, um papo muito sério mesmo, algo realmente com conteúdo jurídico, bem denso, mas ao mesmo tempo simplificado, sem o tal do juridiquês, porque a nossa intenção é que você entenda realmente aquilo que você deve fazer para ter segurança e lucratividade nos leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. Então, fica aí o convite, toda sexta-feira, às 7 horas da manhã, ao vivo aqui, eu estarei aqui dando uma aula sobre leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. E hoje nós começamos essa jornada, com a primeira aula sobre as diferenças, sobre leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. Bom, primeiro, antes de falar das diferenças, eu quero falar do que assemelha esses leilões, hoje no mercado. O que assemelha esses leilões pode ser resumido em 2 aspectos. Primeiro, a aplicação do conceito de preço vil como regra geral. O preço vil é aquele, que a gente sabe que não pode ser abaixo de 50% do valor da avaliação do bem. Ou seja, o preço vil ele limita o seu lucro a 50% ali do valor de avaliação do imóvel. No universo aí dos leilões judiciais, esse preço vil vem estabelecido no Código de Processo Civil, que proíbe que os descontos sejam concedidos nos leilões judiciais de imóveis, como regra geral, acima de 50%, ou seja, um desconto maior que 50% será considerado preço vil e poderá anular a sua arrematação. Nos leilões extrajudiciais, a lei não fala propriamente do conceito de preço vil. Entretanto, os tribunais aplicam o mesmo conceito dos leilões judiciais aos leilões extrajudiciais, dizendo assim, olha, nos leilões extrajudiciais, assim como ocorre nos leilões judiciais de imóveis, o desconto máximo que pode ser dado é 50%, sob pena de anulação da arrematação por preço vil. Então, essa é uma semelhança. Antes de falarmos das diferenças, vamos falar do que une esses 2 leilões, em aspectos
que são aí idênticos. Então, uma delas é o conceito de preço vil como regra geral. Então, como regra geral, os leilões de imóveis, eles não podem, tanto judiciais quanto extrajudiciais, eles não podem apresentar um desconto maior do que 50%, porque isso será considerado arrematação por preço vil, correto? Então isso assemelha. E o que também assemelha é que existe em cada modalidade dessas, existe uma exceção a essa questão aí do conceito de preço vil, exatamente. Nos leilões judiciais, há um leilão judicial em que não é aplicado essa regra do conceito de preço vil por expressa disposição legal. Assim como nos leilões extrajudiciais também há uma modalidade em que não se aplica o conceito de preço vil também, da mesma forma, né, que nos leilões judiciais há uma exceção. A exceção dos leilões judiciais são os leilões de falência, que não aplica o conceito de preço vil por expressa disposição da Lei 11.101 de 2005. A exceção nos leilões extrajudiciais a essa regra do conceito de preço vil é aqueles casos de leilões de imóveis que já tem duas praças negativas averbadas. Quer dizer, o imóvel ali no leilão extrajudicial ele já foi levado duas vezes a leilão, primeira e segunda praça, não teve nenhum arrematante e aí o banco lá, que é o credor fiduciário, vai averbar essas duas praças negativas e aí ele poderá vender esse imóvel da forma como bem lhe aprover, pelo preço que ele quiser, sem precisar aí adstrito aí, digamos assim, né, ao conceito de preço vil. E aí você vai conseguir nessas duas exceções, tanto no leilão judicial quanto em leilão extrajudicial, você vai conseguir muita, mas muita lucratividade, justamente porque os descontos podem ser muito maiores do que apenas os 50% lá que constitui a regra geral. Uma outra semelhança desses leilões é que em ambos você deve sempre ter em mente que o que manda é o edital. Ou seja, se o edital, por exemplo, estipular que existe débito de condomínio sobre o imóvel e débito de IPTU e você deverá se responsabilizar por esses débitos como arrematante, assim o será, mesmo com a lei estabelecendo que as obrigações próprio terreno devem ser pagas, né, com produto da arrematação. O que a jurisprudência entende, tanto para leilão judicial quanto para leilão extrajudicial, é que se o edital estabelecer que a responsabilidade é do arrematante, assim o será. Outra semelhança desses leilões é que ambos são astas públicas, né? Tanto o judicial quanto o extrajudicial são astas públicas. Então eles devem ser regidos aí pela regra do princípio da publicidade do leilão e das regras do leilão. Ou seja, ambos devem ter aí um edital publicado. Então essas são as principais semelhanças. Mas quais são as diferenças, né? O que torna esses leilões diferentes de um para o outro? A primeira diferença, característica que traz aí diferença realmente de um leilão para o outro, está no próprio nome de cada um dos leilões. Leilão judicial. Leilão judicial ocorre dentro do bojo de um processo judicial, dentro ali do contexto de uma ação judicial, seja ela trabalhista, seja ela fiscal, seja ela previdenciária, seja ela criminal. Até nas ações criminais você vai encontrar leilões de imóveis, de bens, né, perdidos ali pelo réu em determinado processo judicial criminal e assim por diante. Os leilões extrajudiciais, eles ocorrem fora do âmbito do poder judiciário. Essa é a principal diferença. E aí quem quer investir em leilões deve saber buscar o regramento de cada um dos leilões na lei correta, certo? Então, os leilões judiciais, que constituem a regra geral, eles são regidos pelo Código de Processo Civil. Os leilões extrajudiciais,
eles são regidos pela Lei 9.514 de 1997. Então, o que cada uma dessas leis estrutura dentro desses leilões que tornam eles diferentes uns dos outros? Como nós já dissemos, o leilão judicial ocorre sob a fiscalização ali, a presidência, a coordenação, a organização de um juiz de direito dentro de um processo judicial. Então, quem é o responsável pela realização do leilão é o juiz. E geralmente é ele que nomeia, né, o leiloeiro, ele que aprova o edital do leilão. E geralmente esses processos, eles visam o pagamento de um credor. E a lei diz que você, né, qualquer um de nós, vai responder com o seu patrimônio pelas dívidas que contrair. Então, no leilão judicial, como funciona aí o procedimento que leva um imóvel a leilão judicial? Bom, primeiro há uma execução, tanto de um título extrajudicial, por exemplo, um cheque, né, que alguém passou para o credor, não pagou, e aí o credor vai lá e entra e executa esse cheque. Ou então, esse credor ganhou na justiça uma sentença a seu favor, que estabeleceu para o réu o dever de pagá-lo alguma quantia. Por exemplo, uma sentença indenizatória, danos morais, danos materiais, que seja. O fato é que você vai ter um título executivo que está sendo ali conduzido dentro de um processo. E aí você vai buscar receber o seu crédito. E dentro desse contexto do processo, quando há um processo de execução, o devedor é intimado para pagar o débito sob pena de penhora dos bens que forem encontrados em nome dele. Isso no leilão judicial, certo? E aí o que acontece? Intimado o devedor para pagar aquele débito, não o fazendo no prazo estabelecido, o oficial de justiça vai procurar bens ali para penhorar, ou o próprio credor vai indicar no processo os bens imóveis que o devedor tenha passíveis de serem penhorados, certo? Não pode ser penhorado aí, como regra geral, por exemplo, o bem imóvel que constitui bem de família, aquele único bem da família ali, que serve de moradia para a família, ele não pode ser penhorado, entretanto, como regra geral. Entretanto, há exceções. Por exemplo, o bem ele pode ser penhorado numa dívida de condomínio, por exemplo, o bem de família pode ser penhorado, né? Uma dívida relativa a um financiamento do próprio imóvel, ele pode ser penhorado. A uma dívida tributária do próprio imóvel, ele pode ser penhorado, certo? Entretanto, nas demais dívidas, né, por exemplo, um cheque que a pessoa deixou de pagar, uma indenização que ela foi condenada, o bem de família não pode ser penhorado. Essas constituem as regras gerais relativos à impenhorabilidade do bem de família. Mas o objeto da nossa aula hoje não é tratar disso. O objeto da nossa aula hoje é mostrar o procedimento de cada leilão. Então, ocorrendo a penhora do bem indicado ali pelo credor como passível de penhora e pertencente ao devedor, essa penhora ela vai ser, né, lavrado um auto de penhora e o devedor vai ser intimado para apresentar embargos, impugnação ali à execução, certo? E aí, se esse credor for casado, o cônjuge dele também vai ser intimado para apresentar a mesma modalidade de defesa. Passado o prazo ali, sem a manifestação do devedor, ou com a manifestação, né, o processo vai ter o mesmo caminho. Ele vai chegar até o final ali, né, esgotar todos os prazos de recurso que a parte tem, e aí está consolidada então aquela penhora, né, para, digamos assim, para que o bem vá
à asta pública, correto? Só que a primeira no leilão judicial, a primeira opção do juiz, a primeira opção por lei não é o leilão. Ele vai tentar ainda ver se há uma possibilidade do credor ali adjudicar esse bem, quer dizer, pegar o bem com o pagamento da dívida. E aí, não havendo essa possibilidade, ou melhor, esse interesse, né, do credor, o imóvel vai a leilão judicial. Aí ele vai em primeira praça pelo valor da avaliação, em segunda praça por 50% do valor da avaliação, porque nós sabemos que, como regra geral, abaixo de 50% o valor, né, com desconto maior do que 50% sobre o valor da avaliação, é considerado preço vil e fica ali passível de ser anulado, né, com exceção do leilão judicial de falência. E nos leilões extrajudiciais, como funciona esse rito? Nos leilões extrajudiciais o rito é mais simplificado, né? Os prazos são exíguos, então o procedimento é muito mais rápido. Como nós já dissemos aqui nessa aula, a diferença preponderante entre um leilão e outro é que um ocorre judicialmente, o outro ocorre extrajudicialmente, fora do âmbito do poder judiciário. Então, os leilões extrajudiciais, eles têm essa característica de o procedimento ser muito mais célere, muito mais rápido, né? Porque, como nós vimos aqui, o leilão judicial tem uma série de prazos, né? Você vai ter que abrir prazo para embargos à execução, depois vai embargar, aí vem impugnação dos embargos por parte do credor, e aí o juiz vai dar uma sentença, e esse devedor pode recorrer para o tribunal, até chegar o momento do leilão. No leilão extrajudicial, o procedimento é muito simplificado, e ocorre um procedimento totalmente extrajudicial que ocorre dentro do cartório de registro de imóveis, exatamente isso. Então, esses leilões extrajudiciais, regidos pela Lei 9.514 de 97, eles têm mais ou menos assim o seu procedimento. Primeiro, o devedor vai lá e contrai um financiamento para a aquisição de um imóvel e começa a pagar as prestações. E aí, de repente, ele se torna inadimplente ali no pagamento mensal daquelas prestações. O credor, que é o banco geralmente, ele vai procurar o cartório de registro de imóveis e vai fazer uma notificação extrajudicial para o devedor, pedindo que ele purgue a mora, que ele pague aquelas prestações ali atrasadas. Se ele não pagar em 15 dias, há o que a lei chama de consolidação da propriedade em nome do banco. Só que essa consolidação da propriedade, ela ainda não autoriza o banco, ali o credor fiduciário, a vender o imóvel da forma como ele quiser. Não, ele precisa obedecer o rito da lei. E aí ele vai ter que levar obrigatoriamente esse imóvel a duas praças, a dois leilões. Primeiro e segundo leilão ou primeira e segunda praça de leilão extrajudicial. Obrigatoriamente, ele tem que esgotar esse procedimento. E aí, havendo ali a averbação da consolidação da propriedade, vai levar obrigatoriamente a dois leilões, onde há o direito de preferência do devedor, certo? Então, nesses dois leilões, primeira praça, o valor que a lei estabelece como valor inicial, o valor de lance mínimo, é o valor de avaliação do bem que consta do contrato de alienação fiduciária lá, de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Então, o valor da avaliação do imóvel, esse é o valor em primeira praça. Em segunda praça, o valor mínimo, ele tem que cobrir ali o valor do débito e o valor das dívidas que recaem sobre o imóvel. E aí vai somar todas as dívidas que recaem sobre o imóvel, tributárias e tudo mais. E isso aí vai constituir o valor ali de segunda praça, sendo que a lei faculta que o banco abra mão dessa questão de somar todas as dívidas e estipule um valor mínimo de 50% do valor da avaliação. O fato é que
tanto em um, como nós vimos, o que assemelha o leilão judicial e extrajudicial, aqui também no leilão extrajudicial não poderá haver, né, lance abaixo de 50% do valor da avaliação do imóvel, como regra geral, que nós já vimos aqui, né, no comecinho da aula, que existem duas exceções, uma de leilão judicial e outra de leilão extrajudicial, onde você vai encontrar imóveis aí com 70%, 80%, 90% de desconto, certo? Então, como nós estávamos dizendo aqui do procedimento do leilão extrajudicial, havendo a consolidação, obrigatoriamente vai a 2 leilões. Primeiro leilão, valor de avaliação do imóvel que consta do contrato nos leilões extrajudiciais. Segundo leilão, valor da dívida somado, né, todos os débitos que recaem sobre o imóvel como valor mínimo, sendo vedado o valor abaixo aí de 50% de desconto ali em relação ao valor da avaliação. Havendo arrematante na primeira e segunda praça, havendo arrematante na primeira ou na segunda praça, o imóvel vai ser transferido para esse arrematante, sendo que o devedor no leilão extrajudicial, ele poderá exercer o direito de preferência se ele pagar todo o valor do contrato ali, né, todo o valor do contrato, mais as dívidas ali, os débitos que recaem sobre o imóvel, mais as despesas de leilão. Aí ele pode exercer o direito de preferência dele. E qual que é o prazo, professor? Qual que é o prazo para exercer o direito de preferência? Até a arrematação, tanto em primeira praça quanto em segunda praça. Arrematou, acabou. Não tem aqui no leilão extrajudicial aquela regra de que pode fazer o pagamento que existe lá no leilão judicial até a assinatura do auto de arrematação. Não, aqui arrematou, houve arrematação, o devedor não pode mais exercer o direito de preferência. Lá nos leilões judiciais essa é mais uma diferença. Lá nos leilões judiciais, o devedor pode fazer a remissão ali da execução, né, do processo de execução, pagando o débito até a lavratura e assinatura do auto de arrematação. Então, se ocorrer o leilão hoje e o auto de arrematação for assinado só daqui 3 meses, ele tem esse prazo de 3 meses para pagar a dívida. Se o auto de arrematação for assinado daqui 1 ano, ele tem 1 ano aí, ele vai ter de prazo para pagar a dívida e remir a execução, e aí anulação, há uma anulação da arrematação e devolução, obviamente, do dinheiro ao arrematante. Isso chama direito de remissão. Então, nos leilões judiciais, o devedor pode fazer a remissão até a assinatura do auto de arrematação. E o auto de arrematação nos leilões judiciais é assinado pelo juiz, leiloeiro e pelo arrematante, certo? E nos leilões extrajudiciais, o direito de preferência, ele acaba ali, o direito de preferência do devedor acaba no exato momento em que houver arrematação, tanto em primeira quanto em segunda praça. E aí, a hipótese de ocorrer, por exemplo, 2 leilões negativos, seguindo aqui no procedimento dos leilões extrajudiciais, na hipótese de o banco fazer todo esse procedimento dentro do cartório de registro, né? Notificação para purgação da mora, consolidação da propriedade, primeiro leilão, segundo leilão, e se esses 2 leilões forem negativos, o que ocorre? Se os 2 leilões forem negativos, haverá aí uma quitação do débito lá do devedor no contrato de financiamento, e o imóvel passa a ser de livre disposição do bem. Aquela consolidação da propriedade que ocorre 15 dias após a notificação, ela ainda não dá ao banco o direito de livre disposição do bem, porque ele precisa levar a primeira e segunda praça nos leilões extrajudiciais, nós estamos dizendo, viu? E aí, o que acontece? Se esses leilões forem negativos, será averbado o leilão negativo, será liberado o devedor, e aí o imóvel é realmente da livre disposição do credor fiduciário. E aí ele vai vender da forma como ele bem quiser. Aí ele não precisa mais intimar,
devedor, nem cônjuge, acabou. Ele pode vender na venda direta, ele pode fazer um outro leilão extrajudicial e nesse momento aí, após essas duas praças negativas, o banco já não precisa mais também observar o conceito de preço vil, exatamente isso. O banco pode levar pelo preço que ele quiser. E é nesse tipo de modalidade aí de leilão extrajudicial que você vai encontrar as melhores oportunidades em termos de desconto, porque o banco não está ali adstrito a nenhuma regra mais. Ele pode levar ali o imóvel por qualquer valor, não precisa intimar mais ninguém, ponto final, acabou toda aquela ritualística legal, ele pode fazer ali a venda da forma como ele bem entender. E muitos bancos levam a mais 2 leilões, ou um leilão com uma única praça, ou colocam nomes aí nesses certames, né? Como venda direta online e assim por diante, certo? Então, você vê que o rito no leilão extrajudicial, ele é muito mais célere, muito mais rápido para acontecer o leilão extrajudicial. Quando eu digo rápido, do momento em que constata o débito até o momento que há o leilão, é questão aí de se seguir todo o procedimento com rapidez, aí, né, com agilidade, a lei dá a condição de você fazer o leilão aí em um mês, 2 meses no máximo, aí você vai conseguir fazer aí o leilão. Você, que eu digo o agente lá, o credor fiduciário, né? O banco, geralmente o banco, que é um credor fiduciário. E qual outra diferença também desses leilões? A desocupação dos imóveis é uma diferença também, que há uma diferença substancial na desocupação dos imóveis no caso de leilão judicial e no caso de leilão extrajudicial. Isso porque nos leilões judiciais, o artigo 903, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ele estabelece que no momento da expedição da carta de arrematação, o juiz vai determinar obrigatoriamente a expedição também do mandado de missão na posse. Então, quando você arremata lá no leilão judicial o imóvel ocupado, você não precisa entrar com uma ação judicial para desocupação do imóvel, você não precisa. Você vai ter aí o respaldo legal de que se o imóvel estiver ocupado, o juiz deve, no momento em que expedir a carta de arrematação, ele deve expedir o mandado de missão na posse. É o que no direito nós chamamos que é um ato de ofício do juiz, quer dizer, um ato que ele promove automaticamente, sem a necessidade de provocação da parte interessada através de uma ação judicial. Nos leilões extrajudiciais funciona diferente a desocupação, porque, como nós dissemos, a diferença principal é que o leilão extrajudicial ocorre fora do âmbito do Poder Judiciário. Então não tem como um juiz, no momento que expedir a carta de arrematação, determinar a emissão na posse, mesmo porque no leilão extrajudicial não é um juiz que expede a carta de arrematação, certo? Então no leilão extrajudicial, como vai funcionar a desocupação? Você arremata o imóvel no leilão extrajudicial e aí você pega ali a comprovação da sua arrematação, geralmente vai fazer um contrato, né, no leilão extrajudicial, faz um contrato ali, você adquirindo aquele imóvel, né, confirmando a sua arrematação, você vai levar esse título translativo no cartório de registro, registrar esse título. A partir desse momento você passa a ser o dono do imóvel e aí você vai ter o direito de pleitear a desocupação do imóvel, que deve ocorrer no prazo máximo de 60 dias. Então, a lei te garante, artigo 30 da Lei 9.514 de 97, estabelece que a desocupação, né, que a emissão na posse deverá ocorrer em no máximo 60 dias. E aí os juízes, tem juiz que dá a liminar e determina a desocupação em 30 dias, e tem juiz que dá a liminar e determina a desocupação no prazo máximo ali, que é de 60 dias. Uma curiosidade sobre esse aspecto aí dos leilões
extrajudiciais é que se você for agora na Lei 9.514 de 97, lá no artigo 30, você vai ver que há um termo reintegração de posse. Só que a reintegração de posse ali, no caso do arrematante, trata-se ali na lei de um erro de semântica mesmo, de um erro, né, que não é essencial, mas de um erro de linguagem e também de um erro técnico jurídico. Por quê? Porque o arrematante nunca teve a posse para ela ser reintegrada. O arrematante ele arrematou e vai ter a posse pela primeira vez. Então, quando você pleiteia a posse, né, você como proprietário, pleiteia a posse da coisa que você nunca teve em sua posse, você tem que entrar com ação de imissão na posse e não com ação de reintegração de posse, certo? Mas isso se resolve por uma interpretação sistemática da lei. Então, quando você lê lá reintegração de posse, você já sabe, olha, eu tenho que entrar com ação de imissão na posse, na verdade aqui, porque eu nunca tive a posse desse bem imóvel, certo? Então, quando você vê as diferenças dos dois leilões, você vê que realmente há, né, peculiaridades que você deve analisar quando dá entrada ali nesse leilão. E nós vamos estudar em uma modalidade ou em outra de leilão, e nós vamos identificar essas peculiaridades a partir dessas diferenças, mas caso a caso, né? Caso a caso, oportunidade a oportunidade. Isso eu vou ensinar para vocês, como eu já venho ensinando, né, aqui há algum tempo. Quem me segue sabe, toda sexta-feira nós estaremos aqui às 7 horas da manhã, um pouco antes, às vezes um pouquinho depois. Hoje nós entramos um pouco antes, né, com esse projeto aqui, Café com Leilão. Né? Poderia muito bem ser Sextou com Leilão, né? Porque é na sexta-feira, mas toda sexta-feira nós teremos uma aula com conteúdo aqui de bastante qualidade jurídica, visando dar orientação correta para você, orientação realmente juridicamente correta, e não orientação desses, né, de grande parte aí desses blogueirinhos que estão aí na internet falando, né, às vezes muita asneira com relação aos leilões, porque eles realmente não conhecem tecnicamente para orientar ninguém. Então minha intenção é trazer aí conteúdo cada vez mais de qualidade, de forma mais simplificada, sem juridiquês, para vocês. Então, veja bem, uma das diferenças, né, fundamentais também nos leilões judiciais e extrajudiciais é a forma de desocupação, né? Leilão judicial, nós vimos, desocupação ocorre imediatamente, né? Expediu a carta de arrematação, a expedição aí do mandado de missão na posse, sem a necessidade de você entrar com a ação. Leilão extrajudicial, você deve entrar com a ação de missão na posse e você tem a garantia, né, da lei de que você deverá obter a desocupação desse imóvel arrematado em leilão extrajudicial no prazo máximo de 60 dias. E aí quando você entra ali, você verá que tem juiz que determina o prazo de 30 dias para desocupação e outros, né, determina o prazo máximo de 60 dias mesmo, que consta ali da Lei 9.514 de 97, lá no artigo 30, certo? Outra diferença, o título translativo da propriedade. No leilão judicial, como que ocorre ali a finalização do leilão? Você deu o lance máximo, né? Venceu o leilão, arrematou o imóvel, vai ser lavrado um auto de arrematação no leilão judicial. Esse auto de arrematação, ele tem que ser assinado pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante. A partir do momento que o juiz, o leiloeiro, o arrematante assinou o auto de arrematação lá na arrematação em leilão judicial, tem-se por perfeita e acabada, completa mesmo, irretratável essa arrematação. Mas, mesmo tendo ela por perfeita, acabada e retratável, é aberto um prazo de 10 dias úteis para que o interessado faça alguma impugnação ali da arrematação. Faça a impugnação, na verdade, da arrematação, levando ali suas razões para apreciação do juiz. Se ele não fizer,
vai ser expedida automaticamente ali em 10 dias, depois do prazo de 10 dias úteis, a carta de arrematação. Se ele fizer, o juiz vai julgar também essa impugnação, afastando ela, será expedida a carta de arrematação, certo? Então, o rito final aí, ele é composto da seguinte ordem de atos, né, no leilão judicial. Arrematou, aí tem expedição do auto de arrematação, assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, e espera-se o prazo de 10 dias úteis, e aí é expedida a carta de arrematação, e essa carta de arrematação nós vimos virá acompanhada também do mandado de missão na posse. Tá, mas o ponto aqui agora é da diferença do título translativo, certo? Vamos focar na carta de arrematação. No leilão judicial, o título translativo da propriedade é a carta de arrematação. Não há aí a lavratura de um contrato, não há um outro documento para você levar, ou uma escritura pública, não há um outro documento para você levar a registro que não seja a carta de arrematação. Então você vai levar a carta de arrematação lá no cartório de registro, e essa carta ela substitui a escritura, e aí você vai registrar ela na margem da matrícula. Então o título translativo da propriedade no leilão judicial é a carta de arrematação. Nos leilões extrajudiciais você vai notar que há essa diferença. Por quê? Porque quando você arremata lá, alguns leiloeiros, mesmo no leilão extrajudicial, lavram um auto de arrematação, né, que eles nominam em similaridade com o leilão judicial, mas a maioria eles fazem uma ata de arrematação. E depois de feita essa ata de arrematação, aí você vai assinar um contrato ali de aquisição daquele bem, né, em forma de escritura pública ou também instrumento particular, aí vai depender do leilão, mas o fato é que no leilão extrajudicial você vai ou assinar uma escritura pública e registrar ela, né, você, o banco, assina a escritura pública e registra ela, ou assinar um contrato, né, diretamente com o banco, naqueles casos em que você financiar a sua arrematação e levar também a registro. Então, nos leilões extrajudiciais, você não vai levar a carta de arrematação propriamente dita para registro. Você vai, pagando à vista, vai ser lavrada uma escritura pública em que o banco está ali narrando o que vendeu para você, a forma como vendeu, né, e tudo mais. E aí essa escritura vai originar também o registro, né? Então, diferentemente dos leilões judiciais em que não há lavratura de nenhum título a não ser a própria carta de arrematação que é levada a registro, certo? E aí, se você financiar, também terá ali, você levará o contrato de financiamento do imóvel, da sua arrematação em cartório. Então essa é mais uma diferença que existe entre leilão judicial e extrajudicial. Nós começamos aqui, né, com a aula falando das semelhanças principais, né, do que coincide esses dois tipos de leilão, e terminamos aqui, concluímos com as principais diferenças. Agora, antes da gente encerrar, eu quero dar uma dica para vocês, e vai ser objeto aqui de aula aqui nessa jornada nossa de sexta-feira, certo? Às 7 horas da manhã você está convidado. Toda sexta-feira, 7 horas da manhã, uma aula aqui com conteúdo de qualidade. A nossa intenção é te ensinar de verdade, é te conduzir no caminho correto do universo dos leilões, o caminho juridicamente correto. E a nossa intenção, além de te ensinar aqui, você que já nos segue, é também resgatar o máximo de pessoas que infelizmente estão sendo orientadas por blogueirinhos aí na internet que não entendem patavina nenhuma, né, de leilão, e não podem então conduzir ninguém, né? Eu tenho ouvido cada absurdo na internet, porque chega muita propaganda, né, por conta do algoritmo,
e eu faço questão de, quando eu tenho tempo ali, eu vi, né, algumas orientações aí dos blogueirinhos e eu meio que dou risada, mas com vontade de chorar, né? Porque realmente são fanfarrões, né? Então tome cuidado, tá certo? Então nossa intenção aqui é ter um porto seguro de orientação jurídica correta, né? Sem juridiquês, viu? De uma forma, uma linguagem bem simplificada, toda sexta-feira para você, às 7 horas da manhã. Mas olha, nós vamos, como eu disse, essa dica que eu vou te dar aqui, nós vamos tratar dela em aula específica aqui durante essa jornada nossa. Mas a dica que eu dou é a seguinte: nós vimos lá no início da aula que uma das semelhanças entre o leilão judicial e extrajudicial é que em ambos aplica-se o conceito de preço vil. Quer dizer, o desconto é limitado a 50% do valor da avaliação em ambas as modalidades, certo? Lá no leilão judicial, a imposição desse conceito de preço vil é pela própria lei, pelo Código de Processo Civil. Nos leilões extrajudiciais, essa imposição é da jurisprudência, quer dizer, dos tribunais. Os tribunais dizem que aplica-se o mesmo conceito de preço vil do leilão judicial, aplica-se aos leilões extrajudiciais de imóveis. Ou seja, o desconto máximo é de 50%, certo? Mas eu tenho aqui uma orientação para você que, como eu disse, ainda será objeto de aula, mas já vale eu ir falando aqui. Existem duas exceções a essa regra de preço vil e você tem que ter isso na sua estratégia de investimento. Existem duas exceções a essa regra do preço vil. Uma em leilão judicial e a outra em leilão extrajudicial. A exceção em leilão judicial é o leilão de falência. Por imposição da própria Lei 11.101 de 2005, nos leilões de falência, não há incidência do conceito de preço vil. E aí você vai conseguir arrematar imóveis com 70%, 80%, 90% de desconto. Isso mesmo. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver. Você vai ver leilões de falência em que o imóvel é arrematado por 90% de desconto, por 70% de desconto. Por quê? Porque não há conceito de preço vil incidindo nessas arrematações. E a exceção nos leilões extrajudiciais são aqueles imóveis que já foram a duas praças negativas, como nós tratamos aqui nessa aula mesmo, quando nós falamos do rito, né, resumidamente do rito dos leilões extrajudiciais. Então, aqueles imóveis que vão a duas praças e que não tem nenhum arrematante, eles voltam para o leilão com o banco, né, mas aí o banco já livre para dispor do bem da forma como ele quiser, sem necessidade de intimar o devedor fiduciante e seu cônjuge, porque já nem existe mais essa figura na relação jurídica, porque quando ocorre duas praças negativas, a lei considera que a quitação do débito ali daquele devedor, então o banco passa a ter a livre disposição, e aí o banco não está mais ali adstrito, né, ao conceito de preço vil. Ele pode vender o imóvel da forma como ele bem quiser e bem entender. E é nesse tipo de leilão que você vai conseguir aí os maiores descontos, viu? Os maiores descontos. Fique atento para essas duas modalidades de leilão. Não que os leilões judiciais e extrajudiciais em que incide o conceito de preço vil sejam ruins. Longe disso, longe disso. Nós vamos estudar aqui também estratégias de você maximizar o seu lucro nesses leilões, né? Eu trabalho com esse tipo de leilão como advogado e também como investidor e indico também. Só que você tem que ter no seu portfólio aí de estratégia jurídica, né? Mesmo que você não seja advogado ou advogada, você vai mexer com leilão, você precisa saber o que está na lei. Não é difícil, é coisa muito simples, certo? Então você tem que ter aí dentro das suas opções de estratégia para o seu investimento, muito claro que existem essas duas hipóteses que você vai comprar sem preço vil e vai aumentar muito mais a sua lucratividade. Tenho casos assim na minha carreira, né? Eu já tenho 23 anos de advocacia, né?
Na minha carreira, eu tenho casos assim, de clientes no escritório que multiplicaram por quase 8 vezes o valor arrematado, né, nessas modalidades de leilão sem preço vil. Né? Então eu costumo indicar muito esse tipo de leilão, você fazer uma busca muito detalhada desse tipo de leilão, porque eles dão muito lucro. E aí há uma semelhança, né, também entre os leilões extrajudiciais e judiciais nesse aspecto também, né, em que ambos há uma exceção que foge à regra da aplicação do preço vil como fator de anulação das arrematações, certo? Então eu espero que vocês que acompanharam tenham gostado da aula, né? Você que não assistiu ao vivo também, né, que vai assistir, que eu vou deixar gravado aqui no Instagram, que você que não assistiu ao vivo, espero que goste também. Você que entrou agora aqui ao vivo, assista desde o começo, eu te garanto que compensa muito essa aula, um conteúdo que vai te dar uma visão muito clara das diferenças e principais semelhanças entre os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais de imóveis, deixando aqui mais uma vez o convite para que você esteja toda sexta-feira aqui às 7 horas da manhã. Eu estarei, né, tomando um café da manhã com você aqui e falando sobre leilões de imóveis, certo? Um bom dia a todos, uma boa sexta-feira, que Deus abençoe e espero que tenham gostado. Até a próxima sexta, vou contar com a presença de todos aqui. Um abraço.